Tá aí, Caterina? Olá, um segundinho. Aqui, boa noite. Boa noite, como está você? Eu estou bem, doutor Salomão, e o senhor? Quer fazer um teste no Google? Podemos começar por aqui mesmo. Ó, o pessoal já está entrando. Deixa eu desligar aqui essa luz que está esquentando meu rosto. Então, vamos lá, mais um encontro do projeto Doutor Me Explica, em parceria com o Doutor Salomão. Para quem está aqui pela primeira vez, meu nome é Catarine, eu sou psicóloga, sou uma das representantes das fundadoras da BA Educa, junto com a Ana Beatriz Queiroz, e temos esse projeto em parceria com o Dr. Salomão, com o objetivo aí de traduzir termos mais difíceis para o senso comum para pais, para interessados, para educadores, enfim, para quem quer entender um pouquinho mais sobre esse universo TEA. E aí, doutor Salomão, muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Obrigada. Seja muito bem-vindo. E aí o pessoal está aqui acenando, dando boa noite. E aí o tema, podemos começar então, doutor Sim, Salomão? claro. Tá. Então o tema da nossa live hoje vai falar de níveis de autismo. Só que para a gente começar, eu queria resgatar algumas coisas das nossas conversas anteriores para a gente poder fazer uma linha do tempo Bom, aí, porque eu fiquei pensando aqui nas possibilidades de algumas dúvidas e algumas que eu já ouvi de alguns pais e de algumas pessoas que têm interesse. Então, vamos começar, antes da gente falar dos níveis de autismo, vamos falar, doutor, o que significa a palavra transtorno, o que significa a palavra espectro e o que significa a palavra autismo? bom, transtorno, por definição, é algo que foge do normal. E é algo que, de alguma forma, traz um prejuízo funcional e, em muitos casos, sofrimento para quem o apresenta. Espectro, nesse sentido, ele está sendo utilizado para demonstrar que essa condição que a gente vai discutir em seguida, que é o TEA, o autismo, é extremamente variável quanto à intensidade das suas manifestações. Então, aquilo que no começo era uma coisa só definida, e aí entra a palavra autismo, que foi uma palavra que foi buscada na psiquiatria clássica, onde era usado como para definir um sintoma da esquizofrenia, querendo dizer que o esquizofrênico é aquele sujeito que fica voltado para si mesmo, autocentrado e praticamente sem um contato com o mundo real, ou com muito pouca capacidade de interagir com ele. Quando foi descrito o autismo com esse nome pelo Kanner, em 1943, ele foi buscar o nome de autismo na psiquiatria clássica, mas agora com um outro sentido. Mas, em razão do uso tradicional na esquizofrenia, por muito tempo, e eu diria que até hoje, para algumas pessoas, há uma confusão entre o autismo definido pelo Kanner, que é uma desordem do desenvolvimento, um transtorno do desenvolvimento, com a esquizofrenia, que é uma deficiência mental. Então, não pode haver essa confusão. Recentemente, a gente já viu que essa má definição levou a coisas absolutamente não adequadas de políticos virem a público confundindo uma coisa com a outra. Quando alguém falou que indivíduos com deficiência intelectual ou com deficiência teriam um parafuso desarranjado, onde nessa afirmação ele incorreu numa série de erros, né? Um deles, deficiência é uma coisa, deficiência intelectual é uma coisa, a
doença mental é outra coisa. E autismo é um distúrbio do desenvolvimento. Por que que é importante citar isso? Porque é uma condição que começa na infância, nos primeiros anos de vida, é típico do cérebro imaturo. Enquanto que as doenças mentais normalmente começam muito mais tarde e são frutos de uma disfunção de um cérebro já maduro. Tá claro? Então, para te dar um exemplo, autismo ou TEA, início da infância, nos primeiros anos de desenvolvimento. Esquizofrenia, que é uma doença clássica mental, começa habitualmente por volta da adolescência. Entendi. Portanto, de cara, isso tem que ficar absolutamente definido. São coisas completamente diferentes. O que não significa, Caterine, que um indivíduo que tem TEA possa vir mais tarde a ter esquizofrenia também. Não que Entendi. uma coisa leve a outra. Mas você ser autista não te, de certa forma, não impossibilita que você tenha mais tarde alguma outra doença mental. Entendi. E falar nas comorbidades que são frequentes, né? Isso. Eu estava pensando até no tema de uma outra live da gente falar um pouquinho sobre É. isso. Tá, então assim, ó, deixa eu ver se eu entendi uma coisa. A palavra espectro eu posso entender como se fosse uma régua, então, é isso? Tá. Só que A palavra... não, tem uma coisa, né, Caterine? Aproveitar para falar uma coisa. A tradução que se fez do inglês, em todos os livros que você tem aqui no Brasil, fala em transtorno do espectro autista. Nesse sentido, espectro é um fantasminha que é autista. Então, transtorno do espectro autista é um espectro, que é um fantasma, que tem autismo. O correto é transtorno do espectro do autismo. Então, E que todo bom mundo que o senhor falou. é uma coisa incrível, né? Por quê? Porque segue uma tradução errada e você, desse jeito, faz com que esse erro vá se produzindo em livros, em teses, inclusive das leis brasileiras, né? Quando você vê as leis do Brasil sobre o tema, todo mundo fala em espectro autista. Parece uma bobagem, mas não é, Catarina. Quer dizer, palavras têm consequência. Uhum. Que eu use corretamente. Não é uma bobagem semântica. Não, é uma coisa que muda completamente o sentido. Então vamos lá. Agora eu como pai e mãe, doutor, colocar o do entre uma palavra e outra muda o quê? Não, não é o do. O que muda é autismo e não autista. Ah, então não é o do. Não, Ah, não é então me o do. explica autismo e autista. O que Claro. muda autismo e autista? O que Não, muda? não, se você usa fora do contexto do espectro, não muda nada. Eu ter um filho com autismo, eu tenho um filho autista. Nada contra isso. O que eu não devo continuar falando é que existe o transtorno do espectro autista. Não. Existe o transtorno do espectro do autismo. Entendi. Sacou? Uhum, perfeitamente. Então, Tá, então deixa eu te perguntar uma outra coisa. A palavra espectro sempre existiu ou só era transtorno do autismo? Ou só era autismo? Por que que eu pergunto isso, doutor? Porque eu já ouvi falar que o meu filho não é autista, que o meu filho é Asperger. Me conta se é a mesma coisa, se não é, se já foi a mesma coisa, se foi diferente, se hoje é, porque para mim é uma salada. Porque hoje tem gente que fala assim, ah, seu filho não é autista, seu filho é Asperger. Me explica um pouquinho essa... é, é simples. Na verdade, é muito simples. O quadro foi descrito como autismo, quando Kanner, pela primeira vez, identificou essas crianças. Logo depois, o Asperger, com outro psiquiatra austríaco, identificou o que ele chamou, o que mais tarde ficou sendo chamado como síndrome de Asperger, que na verdade eles achavam que eram coisas diferentes. O Asperger
afirmava que o que ele descreveu não era autismo. O conceito mudou. Então, na verdade, alguns anos depois, Asperger começou a ser visto como uma forma meio que atenuada do autismo. Por que atenuada? Porque os sujeitos que tinham esse diagnóstico habitualmente tinham a cognição preservada, eram verbais, mas tinham características similares às descritas pelo Kanner. Problemas de sociabilidade, problemas de comunicação, e tinham focos de interesses muito restritos, nos quais eles são imbatíveis. Uma memória prodigiosa, ou um cara que se tem música praticamente de uma forma inata, ele consegue ouvir uma melodia uma vez e repetir de imediato. Na internet você tem, inclusive, se você botar lá, síndrome de Asperger, ou savants, como podem ser chamados, você vai encontrar um monte de crianças com 3, 4 anos fazendo coisas que são prodigiosas. Quando que apareceu o espectro? Quando os americanos começaram a catalogar essas condições e perceber que, na verdade, você não está falando de um quadro que é muito definido, que ele é extremamente variável, eles acharam melhor, então, introduzir que nós estamos falando não de uma condição específica, mas um espectro de condições que, teoricamente, pertencem a uma coisa parecida, mas que diferem entre si por várias circunstâncias. Por que não se fala mais Asperger? Por duas razões. A primeira, nas edições mais recentes dos DSM da vida, que são os protocolos que definem como que a gente classifica essas doenças, acabaram com a denominação de autismo atípico, autismo não sei das quantas, síndrome de Asperger, transtorno global do desenvolvimento, acabou. Agora, tudo é espectro do autismo. Então, e uma segunda coisa, porque o Asperger, esse cara austríaco, que durante muito tempo foi cultuado como um indivíduo que teria protegido as crianças do nazismo, que foi a época em que ele descreveu, isso foi em 44, descobriu-se posteriormente que ele, quando fazia avaliação de uma criança com alguma deficiência, aquelas que ele julgava que não tinham nada para melhorar e que jamais trariam algum tipo de ganho para o Estado, eram mandados para uma instituição onde elas eram eliminadas. Ou por fome, ou por algum tipo de envenenamento. Então, ninguém hoje quer ter o nome desse sujeito atrelado à sua condição. Então, por duas razões, acabou essa história do Asperger. E eu acho que uma coisa boa é que muita gente faz aquilo que você falava, e muito médico também, usava o termo de Asperger para atenuar o impacto na família. Então, você falou, não, meu filho não é, graças a Deus, ele é... Não, Então, ele é feio. então, entendi. E, doutor, por que eu já vi aí em rede social alguns médicos insistirem ainda nessa divisão de Asperger e autismo? Tem algum fundamento, tem alguma explicação para alguns profissionais ainda insistirem nessa diferença? Ignorância. Ué, pois se você já tem um protocolo mais atual, em que foi eliminado, não tem, é tal história. Você pode ficar preso a coisas anteriores, mas não é uma boa prática, né? Entendi. Vive a CID, a Classificação Internacional das Doenças, que antes era o F4, agora mudou. Se você for usar o CID-11, não, agora é 6, porque mudou completamente. Então, eu acho que você tem que estar a par das coisas atuais, para você poder falar com o resto do mundo, né? Se cada um for usar a sua terminologia, isso vai ser aquela confusão que era décadas atrás, quando isso acontecia realmente. Entendi. Ou seja, o que eu estou entendendo é que existe aí um avanço da ciência e existe aí uma referência que eu, como pai, como mãe,
eu tenho como me embasar para ouvir os profissionais com embasamento se aquilo ali faz sentido ou não. Sim. Não, e hoje você tem uma vantagem, né? Tudo isso que eu estou te falando é de livre acesso na internet. Então, se o seu médico usa uma terminologia que te parece estranha, ou alguma... entra na internet, bota lá CID, CID-11, DSM-5, e você vê qual é a denominação que hoje vale. Isso vai ficar assim? Não, não vai ficar assim. Isso vai mudar, porque, inclusive, essa ideia de espectro é algo a ser discutido. Porque como que eu posso admitir que um indivíduo que tem um grau severo de autismo, que não fala, que é deficiente intelectual, que tem movimentos estereotipados o tempo todo, que o CEO de uma multinacional, campeã de vendas no mundo, seja a mesma coisa? Tá, então deixa... Hoje é assim. Entendi. O cara é um nível 1 e o cara mais comprometido é o nível 3. Tá, então agora a gente então vai começar a entrar no tema da nossa live. Eu olhando aqui, deixa eu ver se faz sentido a minha observação. Se espectro é uma régua, eu posso dizer que os níveis de autismo é essa régua dividida em 3 réguas? Ou essa régua repartida em 3 partes? Então, mas não é matemático. Então me explica. E aí, então, se fosse matemático, eu ia te dizer o seguinte: nível 3 é aquele sujeito que não tem quase nenhuma funcionalidade, que é não verbal, que não consegue dar conta de atos simples do cotidiano, que necessita de um suporte intenso a vida toda. Tá, doutor, você usou 2 palavras aí que para mim ela é um pouco mais complicada. Funcionalidade e suporte. O que significa pouca funcionalidade e o que significa suporte? Funcionalidade. A habilidade que você tem ou não de lidar com aquilo que se espera que você lide, dependendo da sua idade. O que é uma criança funcional por volta de 7, 8 anos? O que é um adulto funcional por volta de 40 anos? Como que ele dá conta daquilo que a sociedade exige? Ele é independente, ele consegue se virar sozinho, ele é o sujeito que consegue trabalhar e ter um sustento próprio. Esse é um sujeito funcional. Mas mesmo aí tem graus. Entendi. Tá certo? Então, quando você tem um indivíduo que não tem nada que eu falei, não verbal, deficiência intelectual associada, pouca funcionalidade, inclusive alguns adultos, nível 3, não controlam o esfíncter, não conseguem se comunicar, não conseguem fazer absolutamente nada que uma pessoa da idade dele deveria fazer. Tá, usou outra palavra aí que para mim não está muito no dia a dia, doutor. Esfíncter significa que a pessoa não aprendeu... Controlar xixi e cocô. E isso você entendeu. Entendi. Então, coisas tão simples numa criança normal, né? Pode demorar um pouco menos, um pouco mais. Escuta, você tem adultos, adolescentes, não só com autismo, mas com várias outras deficiências, que não têm controle, que usam fralda o resto da vida. Então, quando você fala em função, é inclusive isso, quer dizer, eu consigo me alimentar sozinho, eu consigo pedir para alguém o que eu quero, eu consigo indicar o meu desejo, eu consigo fazer valer de alguma forma a minha opinião. E, por outro lado, o nível 1 é o que tem. Ele é verbal, ele consegue se comunicar muito bem, obrigado. Ele é capaz de dar conta das necessidades do cotidiano. Ele é capaz de ir de um lugar ao outro sem necessidade de suporte nenhum. O que é suporte? É o que esses indivíduos precisam para sobreviver
e dar conta das coisas que sozinho ele não consegue. Uhum. O que é? São os tratamentos, são os profissionais, são os psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, nutricionistas, enfim, uma série deles. Quem precisa de todo esse bando de gente? O cara que é pouco funcional. Quem não precisa praticamente nenhum? O sujeito que é muito funcional. E no meio, você tem o nível 2. Mas aquilo que eu te falei brincando, que a régua não é aqui, 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 é porque tem aqui, 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 aqui. Então, quando você fala em nível, ainda assim é um conceito meio abstrato. Então, eu ia perguntar, essa seria a minha próxima pergunta. Existe um limite, existe alguma medida exata para eu dizer assim, essa pessoa ela deixou de ser o nível 1 e é nível 2? Não, Ela. não. Isso, quando você vai ler o DSM, onde isso está bem definido, o que eles falam simplesmente é assim: eles se baseiam na presença ou não de uma fala funcional, na presença ou não de cognição preservada, inteligência preservada, na presença ou não de outras comorbidades que são frequentes, mas eles não dizem a partir de tal medida você está classificado como tal. Então, na verdade, o que define? Ao juízo dos profissionais que estão trabalhando com essa pessoa, uma avaliação de quanto suporte você precisa. Então, o parâmetro para medir a diferença entre um nível e o outro está no suporte, é isso? Tá. Exatamente. Só Então, que, doutor, nível 3, muito suporte o resto da vida. Nível 1, pouco ou nenhum suporte a partir de uma certa idade. E o grupo intermediário. tá. O senhor usou outra expressão aí, porque para mim falou grego. O que significa a palavra comorbidades? É a presença de uma outra patologia além da principal. Então, no caso que a gente está discutindo, a principal é o TEA. Mas o cara que tem TEA, ou a pessoa que tem TEA, em 30% dos casos, tem TDAH também. Nossa, Então, bastante. é uma comorbidade. 30% dos casos tem deficiência intelectual. É uma comorbidade. 22% dos casos tem epilepsia. É uma comorbidade. Não é incomum você ter autistas com síndrome de Down. Então, eu tenho uma comorbidade. O indivíduo com Down e TEA. E várias outras síndromes genéticas não infrequentemente se associam ao TEA. Por que é importante você reconhecer isso? Porque isso entra, obviamente, naquela coisa do suporte. Perfeito. Por que é importante, Caterine? Se você tem um filho com síndrome de Down e você não identifica que ele, além do Down, tem autismo, você está tratando de metade do sujeito. Esse é aquele Down que não fala, que não é sociável, que foge daquele estereótipo que a gente tem do Down. Não é porque ele é um Down severo, é porque ele tem Down e autismo. Entendi. E para isso, você não trata aquilo que talvez seja o mais disfuncional das duas condições. E Entendi. pode acontecer um monte de outras síndromes. Síndrome de Angelman, Prader-Willi, um monte delas. Então, não é essa história do autismo, né? Você identificar o autismo é o primeiro passo. Eu vou tentar, através de avaliações neuropsicológicas, médicas, etc., definir quanto suporte ele precisa. Mas as outras perguntas estão aí. Tem comorbidade? Qual é ela? Que exames eu tenho que fazer para descobrir as comorbidades? Então, é um mundo. Né? É uma coisa muito mais complexa do que é aparentemente. É o cara ser autista ou não. É muito mais do que isso. Entendi. Tá. Então vamos falar um pouquinho.
eu posso entender que o diagnóstico mais difícil de ser feito, o mais desafiador, é do nível 3, é do nível 1? Vamos falar um pouquinho como identificar e quais passos são dados para a gente saber em que nível está a pessoa, que está o paciente. Vamos lá. Primeiro, vamos começar com uma outra coisa anterior a isso, que é a idade do cara. Então, muita gente fala em diagnóstico precoce do autismo. É preciso muito cuidado com isso. Porque quando você está falando de criança muito pequena, 1 ano e meio, 2 anos, eu recebi hoje um e-mail de uma moça que quer uma consulta comigo. Segundo ela tem um filho de 11 meses que ela acha que é autista. É impossível você fazer diagnóstico de autismo numa criança tão pequena. Por quê? Porque você está vendo uma criança numa fase explosiva de desenvolvimento, onde os sinais e sintomas são inespecíficos. Você pode ter uma criança com os mesmos sintomas, porque ela é deficiente intelectual, porque ela é autista, porque ela tem alguma outra doença genética não identificada. Então, você está falando porque ela tem um distúrbio de linguagem, que é muito comum, uma confusão com autismo. Então, o que é importante deixar claro para as pessoas? Não é fundamental fazer um diagnóstico com a criança muito pequena. O que é fundamental é saber a conduta que tem que ser tomada. Então, eu costumo chamar isso sinais de risco para um transtorno do desenvolvimento. O que eu estou falando? Uma criança de 1 ano e meio que não faz contato visual, que não faz tchau, que não imita, que não fala, e que não se comunica, e que não brinca, que não faz tchau, são sinais de risco. Por quê? Porque é esperado que uma criança de 1 ano e meio, ou até antes, faça tudo isso. Mas se ela não faz, isso não me dá diagnóstico. Isso me mostra que é uma criança que está tendo um desenvolvimento atípico. E como comportar? Quando eu comecei a mexer com autismo, há décadas atrás, tinha uma norma que era assim: volte quando o seu filho tem 5 anos. Porque aos 5 anos já é possível fazer o diagnóstico. O que mudou? Filha, não tem diagnóstico, mas tem conduta. Começa a tratar hoje. Porque se não for, não há nada a perder. Se for, está tratando no melhor momento da vida dessa criança. E o transcorrer nos próximos meses e anos vai me mostrar se é ou não. Quando você vê por aí autista que sarou, pergunta direitinho. Em geral, o diagnóstico foi feito antes dos 3 anos. Ele não sarou, ele nunca foi. Ele era outra coisa que parecia, mas não era. Então, esse é um cuidado que você tem que tomar. Eu tomo muito cuidado quando eu converso com as famílias nesse sentido. Eu digo, olha, você não vai sair daqui com diagnóstico, mas você vai sair daqui com um caminho melhor a seguir. Tá, então deixa eu ver se eu entendi, doutor. Eu chego lá, levei meu filho não dá tchau, meu filho não faz contato visual, tem 1 ano e meio, ele não faz o que é esperado para esse tempo. Então, eu vou sair sem o diagnóstico, mas o que eu vou sair é com uma orientação que eu preciso buscar estratégias para ensinar meu filho a fazer isso, apesar dele não ter o diagnóstico. Eu entendi, certo? Não, não é que você vai ensiná-lo, você vai submetê-lo a um conjunto de métodos que hoje existem, que vão promover um desenvolvimento dele, seja ele autista ou não. Entendi. O que vai me dizer se é ou não? Obviamente é a evolução dele. Com 1 ano e meio ele tinha sinais de risco. Isso acontece todo dia no meu consultório. 1 ano e meio tinha todos os sinais de risco. Aos 3 não tem nenhum. Sarou do autismo? Não. Ele nunca o diagnóstico foi estabelecido. Ou começou o tratamento com 1 ano e meio. Aos 3 ainda persistem sinais, sintomas, embora talvez diminuídos. Valeu a pena o tratamento? Óbvio, claro. Então, a ausência de um diagnóstico definitivo não impede que você comece a tomar atitudes que, de qualquer forma,
ajudarão essa criança a se desenvolver. A gente está vivendo agora uma geraçãozinha complicada, que são o que eu chamo de filhos da pandemia. Então, imagine uma criança de 1 ano, 2 anos, que viveu o ápice da pandemia, em que ele ficou 2 anos preso dentro de casa, sem ver ninguém, sem estabelecer nenhuma relação afora as pessoas que estão na casa dele, que quando ele via algumas pessoas de longe, estavam todas de máscara, os pais em home office, botando essa criança na frente de uma televisão, que é o que ela podia fazer, durante 24 horas por dia. Essa criança perdeu o momento ideal de estabelecer as primeiras sinapses sociais. Porque o teu cérebro nasce pronto para aprender um monte de coisa. Mas se você não estimular, ele não aprende. Ou, Doutor, você falou outra palavra para mim que é grego, desculpa te interromper. O que é sinapse? é aquele pontinho do espaço que os neurônios falam entre si. Então você tem um neurônio, vários outros, e o aprendizado todo se baseia em estabelecer sinapse. Então, na verdade, agora, quando você me pergunta de uma palavra que você nunca ouviu e que agora você entendeu, você fez sinapse. Se você usar essa palavra frequentemente, essa sinapse vai se manter ativa. Se você não usar, daqui a um mês você esqueceu. A sinapse foi para o beleléu. Então, o nosso cérebro é um instrumento extremamente plástico. Ele está se movendo a todo instante. O cérebro com o qual você vai dormir hoje é totalmente diferente daquele com o qual você acordou. Isso num adulto. Imagine numa criança. Eu ia perguntar exatamente isso. Então, o que eu estou entendendo é que a sinapse, na infância, ela é importantíssima. O estabelecimento de sinapses é fundamental para o aprendizado. Mas a minha grande questão hoje, que eu estou estudando muito, é uma coisa que ainda eu não consigo entender muito bem, é essa criança da pandemia, que não estabeleceu relações sociais como a gente teve a oportunidade de fazer. A minha questão é, essas crianças, no futuro, serão iguais àquelas que não passaram pela pandemia? Quer dizer, saiu da pandemia, foi para a escola, etc. e tal, teve perdas, mas a gente espera que com estímulo elas melhorem. Será que vai ficar alguma sequela? Então, hoje, um ponto que eu estou estudando muito é o acompanhamento dessas crianças que vieram da pandemia e que, quando você as vê, tem características do tipo, não fazem contato visual, não sabem brincar, são estereotipadas e não são verbais. Com o cuidado adequado, todas elas vão se recuperar 100%? Não sei. A gente está agora começando a ver essas crianças. Então, eu acho que é um grupo de risco que tem que ser acompanhado com muito cuidado. Não estou dizendo que todas elas serão autistas. O que eu estou dizendo é que muitas delas terão funções cerebrais diferentes do que seriam tivessem sido criadas em outras circunstâncias. E essa coisa da tela que eu estou te falando vale, inclusive, para crianças típicas. Tem estudos mostrando que adolescentes ficam 3, 4, 5 horas por dia na frente de uma tela, com o passar do tempo, começam a desenvolver comportamentos iguais ao de um autista. Passam a não querer ver mais as pessoas pessoalmente, diminuem o contato visual, ficam mais isolados, começam a ter comportamentos ritualísticos. Por causa disso que eu estou te falando. Quer dizer, você tem um equipamento neurológico que se modifica por ação do ambiente, para o bem ou para o mal. Tá? Eu acho que essa história das telas com relação ao desenvolvimento infantil são objeto de estudos no momento, né? O mundo está se debruçando sobre essa história. Entendi. E, doutor, deixa eu perguntar uma outra coisa, assim, tá? Existem aí, então, os níveis, e eles são definidos basicamente pelo suporte, número de suporte que essa pessoa vai precisar.
existe a mudança de um nível para o outro? Eu posso ser nível 1 e passar para nível 2 e para nível 3? E o contrário também? Depende de uma série de coisas. Então, por exemplo, na criança pequena, não há como estabelecer nível. Todas as famílias, quando você faz o diagnóstico com 2, 3, 4 anos, a primeira pergunta é leve, embora eu acho que esse termo para autismo não vale, né? Nunca é É? leve. Não é leve. Por que não vale? Me explica. O autismo não é leve. Ele implica numa série de problemas que esse indivíduo vai carregar o resto da vida. Ele pode ser pouco prejudicado. Ele pode precisar de pouco suporte. Mas eu jamais diria assim, não, você está com câncer de mama leve, porque ele é passível de tratamento. Não é leve. Eu acho que é um jeito de usar palavras. De novo, eu vou te falar aquela história. Palavras têm consequência. Não tem nada de leve. É nível 1, 2 ou 3. Um sujeito que tem nível 2, se ele melhorar muito no que se refere à comunicação, à relação social, pode mudar para 1? Pode. O contrário não costuma acontecer. O cara é 1 e regride. O que não quer dizer que o indivíduo com um TEA possa regredir frente a determinadas situações do ambiente. Ou qualquer um de nós. Quer dizer, se você é uma criança de 7 anos, seus pais estão se separando de forma litigiosa, tudo naquela casa é feito de uma maneira que não respeita essa criança. Ela vai regredir, tá? Ela vai voltar a fazer xixi na cama, ela vai se tornar agressiva, ela vai não querer ir para a escola, enfim. Isso acontece, obviamente, com o autista também. Só que o indivíduo com autismo tem menos repertório para lidar com situações novas. Então, para ele é muito mais difícil, porque o que o autista quer na vida? Que tudo aconteça do mesmo jeito, na mesma hora e da mesma forma. Esse é o mundo ideal. Por isso que ele gosta tanto de computador. Porque eu faço tudo acontecer do jeito que eu quero, na mesma hora, encher o saco, eu gostei de um pedacinho de um vídeo. Eu vejo esse vídeo 500 vezes esse pedacinho, porque eu quero um mundo que seja imutável. O que tira, provoca muitas crises em pessoas com autismo? O imprevisível. Por isso que uma das coisas que a gente discute muito com a família, que é básico, é fundamental, mas é bom insistir, tudo tem que ser previsível. Hoje, filho, você vai tomar vacina. Não fica inventando novidade. Por pior que seja, ele tem que saber o que vai acontecer. Hoje você não vai ganhar aquilo que você pediu. Amanhã a gente não vai na casa da vovó como foi combinado. O indivíduo com TEA, a criança com TEA, por vezes é tão ligada ao ambiente imutável, se você mudar o percurso, que você sai da tua casa para levá-lo até a escola, ele vai achar um absurdo aquilo, ele vai entrar em crise. Então você vai ter que mudar, avisa, Joãozinho, hoje a gente vai mudar o caminho e inventa qualquer coisa, porque a rua está quebrada. Ele tem que saber do que vai acontecer. Então, com algumas medidas que não são complicadas, você pode minimizar os problemas que você pode ter com uma criança com TEA. Entendi. Tá, então, eu posso, do nível 2, passar para o nível 1. Ou não? Pode. Posso. Agora, Mas não, mas espera aí. De novo, eu vou te perguntar. Em que idade se falou em nível? Entendi. Por exemplo, se eu tenho uma criança de 4 anos que tem diagnóstico de TEA, é não verbal. Se eu levar em conta isso, ele é nível 3. Entendi. Mas vamos supor que ele aprenda a se comunicar. Com todo o processo de fonoaudiólogos, etc. Ele mudou de nível. Por quê? Porque ele preencheu critérios diferentes daqueles que ele tinha anteriormente.
Então, como criança, eu tento postergar ao máximo essa coisa de nível. Entendi. Do princípio que o tratamento é efetivo, que ele vai melhorar, que aquilo que eu estou vendo naquele momento não é a coisa definitiva. Isso pode mudar bastante. Entendi. Entendi. Tem algumas pessoas aqui questionando, fazendo algumas perguntas. Pessoal, vale lembrar que essa live aqui é para aquela pessoa que tem pouquíssimo contato com o assunto e que vai entrar em contato com o assunto através das lives, tá? Tem muitos profissionais aqui que já têm história no autismo, que vai assistir a live e vai achar que a minha pergunta ela é sem sentido. Na verdade, eu estou trazendo perguntas do dia a dia que aparecem no nosso Instagram, que aparecem no meu consultório, no consultório de muitos colegas. É por isso que eu faço perguntas que elas parecem óbvias para a maioria dos profissionais, mas que no dia a dia os pais sentem vergonha, eles sentem constrangimento em fazer essa pergunta. E aí aqui estou eu fazendo essas perguntas para o doutor Salomão. Então é por isso que eu vou aqui perguntar, doutor, o que é isso? Doutor, o que é aquilo? Esse foi o trato inicial, né? Isso, exatamente. É que tem gente dizendo assim, não estou entendendo essa entrevistadora aqui. Então, é que o objetivo o meu papel aqui é trazer aquela pessoa... Essa moça é esperta. Ela não é boba, não, entendeu? Ela faz pergunta boba, mas ela não é boba. Então, ela é nível 1, não é nível 3. Tá, então assim... Então, meu filho tem 10 anos, doutor. Ele pode mudar de nível? Dificilmente. Me conta. Sim, porque até os 10 anos, se ele receber o tratamento adequado, duvido que o quadro, a partir daí, vai mudar muito. Tá, então o que o senhor está me dizendo, vamos lá, tratamento adequado. O que isso significa? Então, o que o senhor está me contando é que o tratamento vai influenciar muito na evolução do meu filho. É isso? Vai mudar a vida dessa criança e da família. Então me explica isso, porque para mim é um universo muito novo. É a diferença entre permanecer muito comprometido o resto da vida ou ter a chance de ter um comportamento muito mais adequado em todos os sentidos. A gente não está falando... Bom, primeiro uma coisa que é importante. Se você tem uma criança ou um adolescente nível 3, apesar da severidade do quadro, ele terá, quase com certeza absoluta, se bem tratado, ganhos. Às vezes é um ganho tão pífio para um de nós, que é ele poder, a partir de um determinado momento, de mostrar para o outro um sim ou não. Mostrar para o outro que dói aqui. Mostrar para o outro que ele está incomodado com alguma coisa. Controlar esfíncter. Se alimentar sozinho. Diminuir a seletividade alimentar, que é muito frequente neles. Então, ele vai ganhar não aquilo que a gente gostaria, mas ele vai ganhar. Fala. Então, eu estou aqui pensando, lembrando de uma observação que o senhor fez na última live do que significa o tratamento no Brasil. E do que eu entendi, o senhor pode me corrigir se eu entendi errado, o Brasil ainda caminha a passos lentos quanto a um tratamento adequado. Não. Não? Não. Então me explica. Vamos... Porque quando, na nossa última live... Não, mas vamos mudar. Políticas públicas no Brasil não oferecem um tratamento minimamente aceitável para uma pessoa com TEA. Então... Políticas públicas. Mas se você tiver dinheiro, se você tiver acesso, e se você morar em grandes centros urbanos do Brasil, você tem um atendimento igual ou melhor do que você tem fora daqui. Entendi. Eu tenho muitos pacientes que vêm de fora, frequentemente, para ouvir minha opinião, para saber como proceder,
Porque nos locais de origem, até no Canadá, você eventualmente espera 3, 4 anos para ser atendido. Então, mesmo lá que existe uma política pública mais diferenciada, ainda eu diria que em alguns lugares é muito ruim o atendimento a essas pessoas. Aqui entre nós, se você for ver o que o pessoal da saúde mental fala e afirma, que o local de tratamento, do ponto de vista público, para autista, são os CAPSI, os Centros de Atendimento Psicossociais Infantis. Não são. Na imensa maioria dos casos, eles atendem a criança uma vez por semana, sessões de 20 a 30 minutos, grupo de criança, com grupo de terapeutas, em geral com uma visão psicanalítica do autismo. Pronto, era isso aí que eu estava lembrando da nossa última conversa. Então, o que eu falo para essas mães? Fique em casa. Fique em casa. Você vai perder tempo, você vai se submeter a percorrer horas no trânsito da cidade para ser enganada. Isso não é tratamento. O que é um tratamento adequado? Estou falando de horas semanais de atendimento. Horas. 20, 30, 40 horas semanais, dependendo da gravidade do caso. Você tem isso no Brasil? Sim. Se você tiver de 10 a 25 mil reais por mês, tem. Para um tratamento que é prolongado, que não vai trazer sempre o resultado que você quer. Quantos de nós podem fazer isso? Pensa bem. A gente está falando de uma população mínima dentro do universo das pessoas que precisam. Então, nesse sentido, o Brasil está muito ruim. Mas você tem essa disparidade, né? Entre os que não têm nada, a maioria, e os que têm tudo, uma minoria muito rica que pode se permitir fazer esse tipo de tratamento. É lamentável, eu ouço isso todo dia, Caterine. Faz o diagnóstico do sujeito, indica o que tem que ser feito, e o cara diz, olha, eu não tenho a menor condição de fazer isso. E aí você entra na briga com o plano de saúde, que é o que está acontecendo hoje, né? A maioria dos casos acabam sendo judicializados. Então, a família tem que entrar para pedir uma liminar que obrigue o plano de saúde a pagar. E eu acho que também eu não estou vilanizando o plano de saúde, porque se você pensar no número de pessoas que hoje têm autismo e precisam, nenhum plano de saúde tem condições de bancar. É impossível. Ou isso é bancado pelo Estado, através dos impostos que você paga, eu pago, ou a gente está numa situação muito ruim nesse sentido. Lamentavelmente. Tá. E aí, doutor, eu já ouvi falar uma outra palavra que para mim ela é complicadíssima, que significa que é a palavra prognóstico. O que é a palavra prognóstico? E se tem aí um prognóstico para a gente falar do nível 1, do nível 2, do nível 3, e se essa palavra prognóstico tem relação com o tratamento? Prognóstico significa você, com alguma previsão, imaginar como esse cara estará daqui a algum tempo. Eu digo para você, você tem um quadro gripal. O prognóstico é 5 dias e você vai ficar bem. Se você não evoluir, de repente, no meio do caminho, uma pneumonia. Então, o prognóstico se baseia numa avaliação de momento. E aí você tem que usar algo que não é absolutamente científico, que é a tua sensação, a tua experiência. Então, em medicina, e não só em autismo, tem uma grande parte do que o médico faz que é arte, não é ciência. Eu tenho que me basear na ciência. Mas se eu vou dar um prognóstico, eu vou me basear na minha experiência pessoal, da vivência que eu tenho, porque senão eu não consigo. E é muito variável, porque depende muito do... Você vai no médico que vai dizer assim, não, seu filho de 1 ano e meio, eu já ouvi isso 500 vezes, tem um autismo leve. Não. Primeiro, eu não tenho certeza se ele tem autismo. Se tiver, não sei se é leve, pesado ou profundo. Né? Então, qual é o prognóstico?
Se for nível 3, pobre. Se for nível 1, o melhor dos mundos. Tá, então, um prognóstico pobre significa um prognóstico com resultados mais baixos, é isso? Que ele pode melhorar, mas ele vai continuar sendo muito comprometido. Né? Como que você avalia isso? Se você vê essa criança a cada 6 meses, você pode fazer uma linha do tempo. O Joãozinho era daquele jeito, hoje está assim, aqui está assim. Eu posso tentar adivinhar como ele estará com o tempo. Entendi. Em pneumonias que podem ocorrer no meio do caminho? Sim. Isso é um imponderável. Mas, Tá. E qual é, então, do que eu estou entendendo da nossa conversa, é que o tratamento e o prognóstico têm aí alguma relação. não, de cara, prognóstico de quem tem tratamento é infinitamente melhor do que quem não tem. Então, isso é uma coisa que eu sempre falo. A família fala assim, mas quanto ele vai melhorar? Eu não sei quanto ele vai melhorar. Mas se ele fizer o tratamento adequado, seguramente ele estará melhor do que se não fizer. Então, pelo menos eu estou convencido disso. Né? Agora, o problema todo é garantir que essas pessoas tenham acesso ao melhor tratamento possível. E isso já não depende de mim, né? Lamentavelmente. Sim. Sim. Alguém perguntou aqui, doutor, estamos aí nos minutinhos finais, tem tanta pergunta aqui. Alguém perguntou autismo regressivo. Explica pra gente o que isso significa. 30% a 40% dos casos de autismo acontecem numa criança que tem, a partir do nascimento, um desenvolvimento normal ou aparentemente normal. Até 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos. Nessa idade, esses 30% a 40% perdem habilidades que já tinham. Ele já fazia tchau, ele já falava mamãe e papai, ele já batia a palminha. Ele para de fazer essas coisas, ou abruptamente, ou gradualmente, vai se tornando mais isolado, e podem aparecer outras coisas, estereotipia, uma série de outras coisas. Esse autismo regressivo acontece porque, provavelmente, nessa idade, entre 1 ano e meio e 3, existe um fenômeno muito importante que as pessoas às vezes não entendem bem o que é um processo chamado poda neural. O que é poda neural? Tem gente que fala tanta bobagem, tipo assim, vamos fazer o tratamento rapidamente antes que tenha poda neural. Ou então, assim, ele teve uma poda neural e ficou autista. Não, não é nada disso. Poda neural, ou apoptose, que é o nome correto, ou morte neuronal programada, que é outro nome, é o nome que se dá para um fenômeno que acontece a vida toda, mas principalmente nesses primeiros anos de vida, e que você tem que matar, literalmente, metade dos neurônios e sinapses que você tem na tua cabeça. Por que acontece isso? Imagine que o teu cérebro é um bloco de granito e um escultor quer fazer a figura humana. Ele tem que ir desbastando aquele granito para dar o formato daquilo que é o objetivo final dele. O cérebro faz exatamente a mesma coisa. Ao contrário do que muita gente pensa, ter muito neurônio e muita sinapse é péssimo. Porque esse cérebro, se não fizer a poda neural, vai ser disfuncional. Então, parece que um defeito na poda neural que não acontece é uma das explicações para o autismo e para a esquizofrenia na vida adulta. Entendi. O processo de poda não é algo que a gente deve evitar. Ao contrário. Se você não fizer a poda, você vai ter problemas. Então, e por que acontece isso? Provavelmente, nesse momento, uma outra coisa que tem muito a ver com isso que a gente está discutindo, uma boa parte das crianças com TEA
têm a cabeça maior do que a média quando são pequenos. Exatamente porque não matam neurônios e sinapses. Qual é o critério do sistema nervoso matar neurônio e sinapse? Aquilo que a gente falou no começo da conversa. O que foi usado, o que é usado repetidamente, fica. O resto eu tenho que jogar fora. Se eu mantiver esse lixo, eu serei disfuncional. Entendi. Eu já ouvi professores falando que a poda neural quando ela acontece, o sujeito fica deficiente. Não entendeu nada, né? Ouviu falar, mas não entendeu absolutamente nada. É um processo normal, tem que acontecer. Entendeu? Tá, então, mas aí me explica uma outra coisa. Existe uma explicação do porquê essa poda neural não acontece? Eu, como pai e mãe, às vezes eu falo assim, aconteceu aqui em casa, sei lá, ele teve uma intoxicação alimentar e aí depois veio o diagnóstico. Foi por conta da intoxicação alimentar? Não foi. Ele presenciou uma cena muito feia. Não. Foi um trauma e aí... História que a gente ouve. Joãozinho foi normal até 2 anos. Quando nasceu a irmã, ele ficou autista. Joãozinho foi normal até o avô querido morrer. Ele ficou autista. Joãozinho era um sujeito normal até que alguém apareceu na televisão, deu um susto nele e ele ficou autista. Não. Ele ficou autista. Essas coisas que aconteceram, teoricamente, pode até ser o gatilho. Mas não, ele já era propenso ao autismo. Então, não é nada que você possa ter feito, aparentemente. É um processo que não se dá da forma normal. Mas por que acontece isso? Aí a gente tem que se remeter a centenas de causas possíveis de autismo. A gente tem hoje evidência de um monte de causas possíveis. Então, até nisso, o autismo não é uma coisa simples de se entender. Porque tem fatores genéticos, tem fatores ambientais, tem uma mistura das duas coisas. Entendi. Fantástico. Deixa eu resgatar aqui, que a gente ainda tem alguns minutinhos. Algumas pessoas que tem aqui. Algumas a gente já respondeu na live. Alguém está pedindo aqui, ó. Fala sobre, não sei se vai dar tempo, que são 3 minutinhos. Se puder dar uma explicação resumida, fala sobre neuroplasticidade e idades ideais. Dá para resumir ou a gente tem que voltar a conversar? Escuta, vamos acabar com essa história da janela de aprendizado. Então, Que, segundo alguns, acontece até os 3 anos de vida. Eu, aos 85, estou aprendendo coisa nova todo dia. E não sou um ser privilegiado. Qualquer indivíduo que tenha um mínimo de sanidade, cujo cérebro esteja minimamente funcionando, ele retém a capacidade de aprendizado até o último dia da sua vida. Agora, o cérebro infantil é muito mais plástico. Imagine que é um HD vazio. O meu é um HD cheio. Dá para achar um lugarzinho? Dá. Mas é mais difícil do que num outro. Por que é perigoso esse negócio da janela de conhecimento? Porque, por causa disso, eu tenho visto coisas absurdas do ponto de vista de crianças de 3, 4 anos que têm uma agenda muito mais preenchida do que a sua ou a minha. Ele tem que aprender 3 línguas. Ele tem que fazer Kumon. Ele tem que jogar tênis, xadrez. Ele tem que fazer natação. Porque se ele não fizer isso até os 3, 4 anos, ele vai ser um cara comprometido. Meu Deus do céu, eu chamo isso de síndrome do apressamento infantil. Você cada vez está exigindo mais de crianças mais novas. Eu acho que isso é uma das consequências, está levando a problemas sérios de comportamento e de saúde mental das crianças. Então, pais desvairados, fazendo coisas absurdas, com o melhor dos propósitos, né? Porque tem que fazer logo, tem que fazer tudo. Esse cara, escuta, você aprendeu quase tudo que você faz hoje
não fazendo nada, brincando no chão, catando coisa, enfim, olhando os outros. Não necessariamente fazendo Kumon, fazendo nada contra essas coisas, quando há indicação. Perfeito. Crianças cada vez vão mais cedo para a escola. A alfabetização cada vez começa mais cedo. Meu Deus! Que coisas a gente está criando nesse sentido, né? Então, eu acho que a gente tem que parar um pouquinho, porque a gente está desvirtuando inúmeros aprendizados que a gente teve sobre educação. A gente está pressionando crianças pequenas a fazerem coisas para as quais elas não estão maduras e nem têm interesse. E por terem tantas coisas a fazer, não tem tempo de fazer aquilo que é o melhor da vida, de fazer nada, brincar. Acho que a gente tem que resgatar essa história. Perfeito. Doutor, já estamos aqui, chegando, passou, sempre passa muito rápido, né? Né? A gente pisca, deu Bom, tempo. Acho que muitas perguntas aqui a gente respondeu. Sobre comorbidades, a gente vai agendar um papo para falar sobre isso, né? Acho que pode ser interessante. E aí, muito obrigada pela atenção, pelo tempo, pelo cuidado. O feedback que a gente tem do projeto é que depois a gente vê aqui no Instagram todo mundo compartilhando, porque eu acho que tem gente que fala assim, eu queria entender isso aqui melhor. Tinha vergonha de fazer essa pergunta, agora alguém fez. Então, muito obrigada pelo tempo, pela atenção. E aí, pessoal, obrigada por estar aqui na live e até a próxima. Tchau. Um abraço. Boa noite para todos. Até. Tchau.